queridos, que nós devemos buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a intensidade da nossa alma. É de coração que estamos aqui nesta noite para louvar e bendizer o nome do Senhor e também para ouvir a sua voz. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste aqui pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, é de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Podem sentar, irmãos. Talvez um dos milagres que Jesus mais repetiu enquanto esteve entre nós no seu ministério terreno tenha sido a cura de cegos. E é notável perceber que na conversão do apóstolo Paulo, Paulo, que achava que era grande coisa para a sociedade dos seus dias e para a religião judaica e dentro do farisaísmo, ele era um doutor da lei. Mas Jesus, quando ele estava a caminho de Damasco, mostrou que ele era cego, cegando. Ele só foi recuperar a visão 3 dias depois, quando Ananias orou por ele e o batizou. O Evangelho é isso. O Evangelho abre os nossos olhos, nos faz ver o reino de Deus e nos faz entrar no reino de Deus. Porque o Evangelho nos faz nascer de novo. Nós éramos totalmente cegos, então nascemos de novo e começamos a ver. Isso porque Deus nos ama com um amor inigualável.
Talvez a descrição do amor de Deus mais notável esteja mesmo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele discute a questão dos dons. Mas mesmo assim, por mais inspirado que Paulo tenha sido, eu creio que com todo esforço e mesmo inspirado, ninguém jamais pode descrever o amor de Deus. Tanto é que João define Deus como Deus é amor. Tudo isso que eu falei tem a ver com a música que eu vou cantar. Bom? O poder do amor. Venho a ti, Jesus, quero derramar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando no Espírito de Deus, com o poder do amor. Não se acanhe, eu estou vendo você cantar, cante mesmo. É bom ver e ouvir você cantar. A glória de Deus. Abre os olhos meus, quero ver o olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais. Poder do amor, meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão no Espírito de Deus, com o poder do amor. Com o poder do amor, planando na amplidão no Espírito de Deus, com o poder do amor.
Faze-nos experimentar todos os dias esse grande amor, para que amemos a Ti e amemos os que se perdem. Assim, quem sabe façamos algo de útil por eles. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Mauro, por nos inspirar de forma tão preciosa, com uma canção tão linda e com uma voz destas também tão preciosa. Tão agraciado aí por Deus. Eu peguei o microfone aqui, quando ele foi cantar a primeira música, o Pietro, quando eu peguei o microfone para entregar para ele, pensou que eu ia cantar com ele. Eu não sei por que toda vez que eu canto, eles dizem que eu prego bem. Não entendo por quê, não é? Ia atrapalhar aqui. Mas, louvado seja Deus, porque Deus nos dá dons preciosos e graciosos, porque Ele faz a sua igreja rica, com capacidades para cumprir a missão que ela tem. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidá-lo a ler Apocalipse capítulo 11. Estamos aí, assim, fazendo esta jornada de Apocalipse. Estamos aqui já no capítulo 11. Apocalipse 11. Quero te convidar desde já para a conexão do dia 18. Dia 18 nós vamos falar do capítulo 12 de Apocalipse. E já vamos intimar aqui o coral, a Zéia está ali. Vamos fazer uma conexão de Natal. Capítulo 12 de Apocalipse fala sobre Natal. E aí nós vamos pensar um pouco sobre Natal, o Natal verdadeiro, o significado bíblico dele. Aí a gente vai ter um coral cantando umas músicas de Natal. Vamos cantar umas músicas de Natal aqui. E aí é o nosso último conexão de 2017. Então vai ser o nosso fechamento, tá? E já prepara assim sua agenda. Aí depois nós temos um outro que já é 25, outro que já é virada de ano novo. Aí retomamos lá em 2018. Mas seguiremos normal, semana que vem conexão, dia 12 conexão, dia 18 fechamos. E aí com alegria vamos celebrar as conquistas de 2017, né, com esse trabalho que temos feito todas as segundas. E tem sido bênção, não tem? Tem sido tão inspirador para todos nós. Então vamos ler, Apocalipse 11. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara. Também me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas,
enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. Passou o 2º ai, eis que vem sem demora, vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, ouvi no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, capítulo 4, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, vamos juntos, o 17, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O juízo final. Senhor, lemos aqui tua palavra. Pedimos agora, Pai, a iluminação do teu Espírito Santo para meditar nela sempre que lemos, sempre que meditamos, sempre que pregamos, que ouvimos, Pai. Para pregar, para ouvir, nós precisamos, dependemos da iluminação do Espírito Santo que a inspirou. O Senhor deu estas palavras a João, e nós queremos entendê-las, queremos ser alimentados por ela, queremos, Deus amado, a tua voz, o teu pastoreio. Dá-nos, Deus, entendimento dessas coisas. Faze-as, Deus, arder em nossos corações nesta hora. Ilumina os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, do nosso raciocínio. Abençoa-nos, Deus, e faz-nos compreender, ser abençoados, ser edificados e ser inspirados pela palavra do Senhor. Que ela nos anime e nos encoraje em nome de Jesus. Amém. Este é um dos textos, sem sombra de dúvidas, mais distorcidos de Apocalipse também. Várias partes de Apocalipse têm sido muito distorcidas. Aliás, isso se dá não por maldade, mas pela dificuldade de fato de se entender certas partes do livro de Apocalipse, que é ao mesmo tempo um livro simples, porque tem uma mensagem simples, porque a mensagem de Apocalipse é o Evangelho, e o Evangelho é uma mensagem simples, não é assim? Mas é uma mensagem simples comunicada de uma maneira complexa, que é a questão da linguagem apocalíptica, que aparece em Ezequiel, que aparece no livro de Daniel, e quase sempre mais difícil de ser compreendida, a linguagem, a forma de linguagem apocalíptica, que é mais natural da cultura judaica, mas pouquíssimo natural da nossa cultura. Então nós temos, às vezes, o hábito de ler um texto escrito dentro de um contexto judaico, mas revelando verdades cristãs, com uma cabeça do século 21, brasileira, americana, inglesa. Mas nós erramos por vezes ao fazê-lo, porque na verdade nós precisamos pensar um pouco como os ouvintes, como os receptores desse texto. Pensar um pouco como o transmissor do texto, que é João.
E aí nós conseguimos simplificar um pouco mais para ajudar a nossa compreensão de Apocalipse. Mas esse é um exercício, na verdade, mais técnico. E muita gente, não fazendo um exercício mais técnico, acaba interpretando o Apocalipse de forma precipitada, de forma equivocada. Classicamente, muita gente tem interpretado esse texto, principalmente essa parte que fala das duas testemunhas, numa perspectiva muito dispensacionalista. A maneira de ver a volta de Jesus Cristo dividiu a igreja de Jesus em pré-milenistas, amilenistas, pré-milenistas aqui históricos e dispensacionalistas, na verdade é uma outra fragmentação, e pós-milenistas. E depois essas segmentações acabam tendo subsegmentações, e nós temos diversas correntes de formas diferentes de pensar, de interpretar como se dará a vinda de Jesus. O ponto bom de tudo isso é que todo mundo concorda normalmente que Jesus vai voltar. Então, alguém até já brincou dizendo que na mesma nuvem vai subir um amilenista e um pré-milenista, e um vai falar para o outro, não falei que ia ser desse jeito? Mas isso acaba divergindo a maneira de ver, de pensar a volta de Jesus, e dependendo do óculos dispensacionalista, pré-milenista, amilenista do leitor, ele acaba condicionando os textos de Apocalipse a falar aquilo que precisa falar para fundamentar a linha de pensamento dele. Mas aí a gente precisa se desvestir um pouco dessas preconcepções, das linhas interpretativas, para ler o texto e tentar entender o texto no seu contexto, livre, não subordinado, não subjugado a uma linha de interpretação. Às vezes, por vezes, a gente lê algum texto de Apocalipse e o sujeito já o tem preso num trilho de pensamento. Mas não podemos condicionar o texto. Esse texto que lemos está dentro do contexto das trombetas, 7 trombetas das quais já falamos. 7 trombetas, a trombeta é o alerta, é o alarme, a trombeta é a convocação para a guerra, a trombeta é o aviso da chegada do rei, a trombeta é o aviso do ataque do inimigo. Então são 7 trombetas, são sinais, são manifestações, é Deus chamando sua igreja para viver alerta, para estar alerta, atenta àquilo que está acontecendo. A igreja nunca baixar sua guarda e achar que Jesus não vai voltar, achar que, como disse Pedro, tarda a promessa, então pode viver relaxadamente. Não, a trombeta toca, significa fique alerta. Aqui nós estamos dentro da última trombeta, ela vai tocar, é o contexto dela. E aí ele então nos dá uma visão que ele tem do templo. Versículo 1 nos diz que João está nesse ambiente, nesse contexto das trombetas, e aí, depois de falar dos trovões, que o sentido não é revelado a ele, e aqui vale até um parêntese, de vez em quando aparecem pessoas na história dizendo que Deus revelou para ele os 7 trovões que revelou para João, diz que não era para João escrever. Mas você já sabe, Paulo já disse que alguém que traz um evangelho que vai além do que pregamos, seja... Então, se aparecer alguém dizendo que tem a revelação dos 7 trovões, você já sabe. Se Jesus disse para João, sela e não escreve, não conta para eles, significa que nós só saberemos o que os 7 trovões diziam na volta de Jesus. Ninguém vai receber essa revelação. Se fosse para tê-la, Jesus já a teria dado a João, ou já teria mandado João registrá-la. Mas depois dos 7 trovões, João diz, foi dado a ele um caniço, semelhante a uma vara. O que é o caniço? A palavra caniço aqui já é vara. Para a nossa linguagem hoje, uma trena, um metro, uma régua. Foi dado a ele uma régua, uma trena, e foi dito a ele, ao receber essa trena, mede, a ordem é essa, dispõe-te, anima, vai lá, mede o templo de Deus, o seu altar e os que nele adoram. E a ordem também é,
mede tudo, mas deixa de fora o pátio dos gentios. Esse templo de Jerusalém, dos dias de João, que foi destruído mais tarde, antes de João até escrever Apocalipse, mas dos dias de Jesus, era o templo reconstruído por Herodes. Herodes dividiu o templo em pátio dos judeus, tinha pátio dos sacerdotes, pátio dos judeus, dos homens, pátio das judias e pátio mais externo dos gentios. E Deus disse para ele: mede o templo. E aqui Deus diz para ele, Deus está falando de santo lugar, de santo dos santos, e está dizendo para ele que o lado de fora, o pátio, entrega para os gentios e não mede. Não meça esse lado de fora, entrega para os gentios. E ele diz que por 42 meses os gentios vão calcar aos pés da cidade santa, vão pisar, vão envergonhar, vão destruir todas as coisas. E aí ele diz então que levanta duas testemunhas. Deus fala: eu vou dizer às duas testemunhas que profetizem 1260 dias. 1260 dias são os 42 meses. É o mesmo período que aparece outras vezes em Apocalipse. Vai aparecer com a expressão um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo. Aí João judia de nós, não é? Ele fala 1 tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo. É a mesma conta, 42 meses. 1 ano e ele vai fazer essa conta aqui de 3 anos e meio. Então, é a mesma expressão falada, ou a mesma ideia expressada de formas diferentes. 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. E durante esse mesmo período de 42 meses, 1260 dias, as testemunhas pregam vestidas de pano de saco. E ele diz que essas duas testemunhas são as duas oliveiras, os 2 candeeiros. Do que ele está falando? Essas duas testemunhas aparecem em Ezequiel 40 e vão aparecer também em Zacarias 2. Zacarias tem a mesma visão, Ezequiel tem a mesma visão de João, de 2 testemunhas pregando, de 2 testemunhas diante de Deus. Zacarias vê 2 candeeiros. Ele vê os candeeiros, do lado dos candeeiros ele vê 2 oliveiras, e as 2 oliveiras fornecem as azeitonas, que fornecem o azeite, que mantém o candeeiro aceso, e a luz do testemunho de Deus nunca falta na história. E aí então, ele fala que as 2 testemunhas pregam, Deus manda fogo do céu, Deus para a chuva, Deus transforma a água em sangue por causa dessas 2 testemunhas, como sinal, corroborando o testemunho delas. Mas que virá um tempo em que as 2 testemunhas serão mortas, serão expostas, que o mundo vai festejar o triunfo sobre as testemunhas, e depois, as 2 serão ressuscitadas, e o mundo vai ficar aterrorizado diante delas. Elas subirão aos céus e virá o juízo final. Vamos explicar um pouquinho essas coisas e depois, na segunda parte, vamos aplicar um pouquinho dessas coisas para nós. Construir um tabernáculo fora de medida é profanar o que Deus determinou. Mais tarde, o tabernáculo cede lugar ao templo, mas a mesma coisa, o templo é construído com medidas diferentes, ou com medidas dadas por Deus, reveladas por Deus, e não pode ser construído com medidas diferentes daquelas estabelecidas por Deus. Então, quando o texto diz, mede o templo, significa confere, faz uma revisão, olha se está tudo certo no templo. Medir o templo tem a ver com olhar se está certo ou se está errado, se o templo corresponde ao que Deus deu ou não, se é a revelação que Deus entregou ou se não é a revelação que Deus entregou. Mede o templo, é a ordem de Deus a João. Mede o altar, mede os adoradores, confere a religião. Olha a medida da religião do povo e vê se a religião que o povo está vivendo se encaixa no molde que Deus revelou. Vê se está tudo certo. O tabernáculo tinha uma medida, o templo tinha uma medida. Se o Salomão tivesse feito um templo com as medidas do templo do Brás, era profanação, porque não podia ser nessas medidas daqui, porque é bem maior do que de lá de Jerusalém.
Templo de Jerusalém não cabia 10.000 pessoas dentro. Aliás, nem havia sido feito para que o povo entrasse nele. No santo lugar, que era o auditório principal, só entravam os sacerdotes. E no santo dos santos, que era um lugar reservado no fundo do templo, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer o sacrifício da expiação pelo pecado do povo. E esse era separado por um véu, e ninguém nem via o que estava lá dentro, só o sumo sacerdote. Então Deus está dizendo, mede, confere as medidas, confere tudo. E aí na segunda parte nós temos aqui as duas testemunhas que surgem pregando. Nós temos muita aplicação disso, várias interpretações. A clássica é que muita gente acredita que nos últimos dias haverá, que a volta de Jesus se dará partida, Jesus vem, arrebata a igreja, aí 3 anos e meio, o anticristo se revela na terra, engana as pessoas e subjuga, e assim encanta muita gente que segue o anticristo. No final daquelas 3 semanas e meia, as pessoas entendem, percebem, né, naquela grande tribulação que ele enganou. Aí os outros 3 anos e meio, é uma confusão, um caos, e aqui as duas testemunhas, seriam 2 testemunhas literalmente, que Deus levantará nesse período da grande tribulação, que segundo esse entendimento, a igreja já haveria sido arrebatada nele. Esse pensamento é mais complicado, depende de muita dedução, pouca exegese bíblica, pouca interpretação bíblica de fato, mas é mais um colocar de conceitos dentro da Bíblia do que extrair conceitos da Bíblia. Muitos entendem que literalmente 2 testemunhas é que Moisés e Elias vão ressuscitar no final da era cristã, e sairão pregando para nos ajudar no testemunho do Evangelho. Seria um bom reforço. Mas é muito fantasioso achar que Moisés e Elias vão ressuscitar e vão voltar pregando. Isso não tem base bíblica. E esse texto não é base para esse tipo de afirmação, né? É complicado dizer isso. Você se lembra que nos dias de Jesus, quando João fala do profeta, do Elias que haveria de vir, muita gente está achando que Jesus é Elias que voltou dentre os mortos. Ou seja, eles já estavam achando que já estava acontecendo essa volta do profeta. É uma ideia judaica que o Messias seria uma espécie de ressurreição dos profetas antigos. E isso contaminou alguns cristãos na sua interpretação. E algumas pessoas leem literalmente uma linguagem apocalíptica, uma linguagem simbólica. Apocalipse é um livro de símbolos. Uma interpretação correta de Apocalipse é aquela que acerta no entendimento dos símbolos apresentados em Apocalipse. Quase sempre, quando o indivíduo começa a interpretar literalmente, ele já vai tropeçar, porque é uma linguagem simbólica, não literal. Ou seja, nós temos que entender do que é que o Senhor Jesus está falando através de João para nós. Quando ele fala de 2 testemunhas, na verdade não é tão complexo, é simples. Ele fala que uma das testemunhas, ou quando vai falar das 2, ele diz que tem o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizem. De que profeta isso lembra? Elias, por isso que a turma diz que o Elias vai voltar. Depois fala, vai transformar água em sangue. De quem que isso lembra? Moisés. Daí a turma deduz que seria Moisés e Elias voltando literalmente. Não, não é isso. Na verdade, ele só está falando do caráter profético de Elias e do caráter de revelação da lei de Moisés. Ele está falando dos profetas e da lei, ou da lei e os profetas. Você lembra que existe essa expressão, a lei e os profetas. Aonde está a revelação de Deus no Velho Testamento? Aonde está a crença verdadeira, a religião verdadeira, as verdades sobre o Deus único e verdadeiro no Velho Testamento? Na lei e nos profetas. Naqueles dias do Velho Testamento, a verdade está no Velho Testamento. O que é o Velho Testamento? As leis e os profetas. Por que é que quando Jesus se transfigura diante dos discípulos no Monte da Transfiguração, quem é que aparece para ele? Moisés e Elias. Ou seja, Jesus já é a chegada de Moisés e Elias.
Moisés e Elias estão ali no monte da configuração para dizer para os discípulos de Jesus: está aqui diante de vocês quem é maior do que Moisés, quem é maior do que os profetas, porque é dele que os profetas falavam e é dele que Moisés falava. E aqui ele diz agora que as testemunhas de Jesus são como Moisés e Elias sobre a face da terra. Ou seja, Deus não vai fazer Moisés e Elias voltar. Deus chamou você para continuar o ministério de Moisés e Elias. Você é crente, não é? Você é cristão? Pois é, você tem um ministério de fazer o que Elias e Moisés fizeram. Nós somos as duas testemunhas de Jesus. Duas, você se lembra? A lei dizia que sob o depoimento de duas testemunhas algo será tomado como verdadeiro. Por isso que ele usa o número 2. 2 aqui é o símbolo do testemunho verdadeiro. E duas testemunhas são as verdadeiras testemunhas de Jesus. Então, o que é que podemos aprender e extrair de tudo isso? O Senhor Jesus aparece a João e diz a ele: João, mede o templo. O Senhor Jesus dá uma ordem de que o templo seja medido. E nós temos que entender que Deus anda medindo a religião. Em primeiro lugar, nós podemos dizer aqui que o Senhor está mandando medir o templo. Ou seja, Deus está mandando medir a religião, a fé, as crenças, os conceitos, as ideias do povo. Deus está mandando medir a religião. Deus está mandando medir o templo, porque o templo é o símbolo, é a expressão da religião do povo judeu. Toda vez que o povo judeu se desviou dos caminhos do Senhor, o que aconteceu com o templo? Foi fechado, foi destruído, foi profanado. Ele fala aqui de que os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses, porque este foi o tempo. Jesus não está aqui falando de uma coisa futura, ou pensando num 42 meses, em algum ponto da história. Jesus, na verdade, está lembrando o povo judeu, os cristãos iniciais que eram judeus, e tinham um bom conhecimento da história, de um fato ocorrido na história deles. No ano 168, Antíoco Epifânio invadiu o templo do povo judeu, invadiu Jerusalém, dominou Jerusalém. É aquela famosa guerra dos Macabeus. Ela dura 3 anos e meio certinho. Ela dura exatamente 3 anos e meio. Ela dura exatamente 42 meses, como o texto de Apocalipse está nos dizendo aqui. Tem exatamente essa medida. Começa em junho de 167 antes de Cristo e vai até dezembro de 164 antes de Cristo. A contagem lá é regressiva. E naquele período, Antíoco Epifânio violou o templo de Jerusalém, transformou o templo de Jerusalém na sede do culto a Zeus, ali naquela região. E ele ordenou que fossem sacrificados vários porcos no altar do sacrifício dentro do templo. Agora imagine você, a lembrança que um judeu tem desses fatos. Ele sabe o quão terrível foi esse momento da história. Um judeu crente, que sabia que o rei, o imperador, está sacrificando porcos no altar, aonde só podia ser sacrificado um cordeiro, um novilho perfeito. Porco era um animal imundo para o judeu. Era a violação máxima da fé. Agora Deus está dizendo para eles: vai lá, eu estou medindo o templo, eu estou medindo a religião de vocês. E Deus está dizendo: mede o templo, mede a religião do povo. Ou seja, Deus está dizendo: o templo é o símbolo da pureza religiosa, da exatidão doutrinária. O templo é o símbolo da religião certa, das crenças corretas, da fé como crença fixa, como conjunto de coisas nas quais aquelas pessoas creem, com um conjunto de símbolos religiosos que eles adotam. Deus está dizendo: vai lá, João, coloca a régua e mede e veja se está na medida certa. Agora vamos trazer isso para o século 21, Brasil,
igreja evangélica, se Deus passar a régua, o que acontece? Há muita gente dizendo que o importante é crer. Crer em quê? Qualquer coisa. O importante é ter fé. Uma pessoa me perguntou, há alguns dias atrás, se era legítimo você convidar um monte de pessoas para uma cruzada de milagres. Aí as pessoas vêm, você ora, não acontece milagre nenhum. Então você combina com algumas pessoas para fingir que receberam um milagre. Aí elas entram sentadas numa cadeira de roda, por exemplo, ou entra mancando. Aí de repente ela fica em pé na cadeira de roda e diz, fui curado, fui curado. E aí ele me disse assim, que isso ajuda a fé das outras pessoas. Porque quando alguém está ali sentado, estimula os outros a crerem. Aí um monte de verdadeiramente enfermos vão se levantar, dizendo, fui curado também, estimulou a fé. Lembra, meu amado, o Senhor tem uma régua na mão, Ele está medindo nossa religião, se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, ela é firmada no Evangelho, ela é firmada na palavra, ela é baseada na lei, ela é baseada em Moisés e nos profetas, ela é baseada na revelação de Deus, nas medidas que Deus mandou do céu para a terra. Um tabernáculo com outras medidas não é o tabernáculo de Deus, um templo com outras medidas não é o templo de Deus, uma religião com outras medidas não é a religião de Deus. Você já ouviu falar isso? Toda religião é boa. Já ouviu? O que você acha disso? Um dia uma mulher falou isso para mim, eu disse para ela, isso não é bem verdade não, minha senhora. Eu conheço uma religião que o pessoal tem um ritual que é assim, você pega uma criança de 5, 6 anos, deita no altar, e você faz umas orações, canta lá umas coisas e entra em transe, e aí você pega uma faca bem afiada, arranca o coração da criança, ainda pulsando, e come o coração para você adquirir mais poder. O que a senhora acha dessa religião? Ela falou assim, cruz credo, Deus me livre, existe isso? Eu falei, existe. A senhora disse que toda religião é boa, não é? A senhora acha que essa religião é boa? Ela disse, essa não é boa. Eu falei, pois é, existe religião boa e ruim. Existe religião verdadeira e religião falsa. Sua religião é o conjunto das coisas nas quais você crê. São símbolos que você tem. Ou você tem aquilo que foi dado por Deus, ou você tem o que foi inventado pelos homens, sugerido por Satanás. E aqui João diz, mede o templo. Veja aquilo em que o povo está acreditando. Qual é a religião deles? Mede o templo. Ele está ali dizendo que Deus é um Deus que quer que nós creiamos nas coisas certas a respeito do Deus certo. De Deus, sua fé está na medida de Deus. Nós, quando vamos falar de religião, costumamos pensar em templo, mas o que legitima uma religião não é um templo, o que legitima uma religião não é uma estátua, não é uma imagem, não é um lugar, o que legitima uma religião não é uma pessoa, o que legitima uma religião é a revelação divina, e essa é a única pessoa que pode legitimar uma religião, que é Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus. Não são homens. Deus disse para João, mede a religião, mede o templo. Segundo, Deus disse para João, mede o altar, ou seja, mede a religiosidade do povo. Mede o altar. Deus disse para João, faz isso, vai lá, mede o templo e vai lá no altar. Nós não temos o conceito na igreja reformada de que na igreja tem um lugar que seja um altar. Nós entendemos que altar é a posição, o estado da adoração a Deus. Quando você adora, o altar não está na igreja, o altar pode estar na sala da sua casa, o altar pode estar no seu quarto, o altar é onde você invoca a Deus e Deus te ouve naquele lugar, aquele lugar é o altar de Deus. Deus diz ao povo, mede a religiosidade, a sua religiosidade é o seu altar. O altar aqui é o altar do incenso, não é o altar do sacrifício, é o altar do incenso, na porta do Santo dos Santos. Vai lá e mede o altar, e esse altar é caracterizado em Apocalipse pelas orações dos crentes que sobem a Deus. Ou seja, Deus está te dizendo, mede a religiosidade. Agora é Deus colocando a régua na sua oração.
Se Deus medir a sua oração, será que está na medida? Deus está dizendo, mede o louvor, mede a adoração, mede o culto do povo, mede a oferta que eles trazem. Vai lá, mede as devoções, mede a sinceridade com que me adoram. É só formalismo, é só forma, é só ritual vazio, ou é devoção verdadeira? O que é que você oferece no altar de Deus, meu querido? Passa na medida? Passa? Amém? Você está com medo? Não. Deus está medindo, mas pode ficar tranquilo. Deus está medindo para consertar aquilo que está errado. Deus está dizendo, mede a religiosidade deles, mede como me adoram. O altar é o lugar da adoração, é o lugar da oração, do incenso, é a devoção, é a prática, é a disciplina de vida, é o testemunho, é a vivência do Evangelho. Mede o que eles estão fazendo, se é verdadeiro ou se é falso. Deus não está preso ao nosso estético, às nossas formas. Um pastor amigo meu disse que uma vez ele foi convidado, ele estava num país da África, 4 rapazes o chamaram para conhecer a igreja deles. Ele disse que andou quase o dia inteiro, ele aceitou o convite sem saber onde era e pensou que era num bairro da cidade. E eles falaram, não, segue a gente, e ele foi andando. Eles saíram da cidade, entraram pelo meio de uma região bem árida e foram andando, quase que o dia inteiro. Finzinho da tarde chegaram no lugar. Era um lugar de culto. E os cidadãos falavam com orgulho, o senhor precisa conhecer nosso templo, é maravilhoso, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. Quando ele chegou lá, ele disse que eram 4 trilhos fincados no chão, eles entravam naquele quadrado, e ali a turma das aldeias ao redor vinham na hora do culto, que era naquele entardecer. E esse amado pastor disse que poucas vezes na vida ele esteve num lugar onde a presença de Deus era tão intensa. Nós costumamos achar que a nossa espiritualidade tem a ver com os nossos templos. Nós costumamos achar que a nossa religiosidade, que a nossa espiritualidade tem a ver com a nossa música. Se nós temos uma banda completa, uma orquestra, ou se temos uma banda de uma banda, se nós temos músicos profissionais ou não. Nós costumamos achar que a glória de Deus depende dos nossos arranjos litúrgicos. Não. Deus está dizendo, mede o altar, mede a devoção, mede o coração desse povo, se é verdadeiro ou falso. Mede o que esse povo está oferecendo a mim, mede o que esse povo está ofertando a mim. O culto na história é bem interessante, porque no começo da igreja cristã, o culto era muito informal. Tinha a ver com essas questões de leitura bíblica, leituras da palavra, leituras dos salmos, cantar, orar e explicação da palavra, o que era chamado da profecia, do ensino, da doutrina na igreja. Com o passar dos anos, o culto é engessado e é transformado num ritual. E aí daqui a pouco os adoradores já cantam numa língua que nem entende, tem que ser em latim. E daqui a pouco é um canto gregoriano, num tom só. E depois de um tempo o culto vai se tornando uma liturgia. Seguindo aquela liturgia, prestou-se um culto a Deus. E nos nossos dias o culto virou um evento, não é? Um culto é um grande evento. Às vezes é um show, tem luzes, fumaças, mas amados, nada disso é a medida que Deus está procurando. O que Deus está procurando é a sua adoração. Mede o templo, mede o altar. Se Deus colocar a régua na sua vida, está na medida? Se não está na medida, meu querido, minha querida, enquadra a sua vida nas medidas de Deus. Terceiro, ele diz, mede os adoradores. Mede agora, não a religião, não a religiosidade, mede agora os religiosos. Aqui ele tem a ver com contar o povo. Aqui há uma separação entre santo e profano. O povo de Deus fica do lado de dentro do templo. A ideia aqui é o templo, é o santo lugar onde só entravam os sacerdotes.
porque o Santo dos Santos, o véu se rasgou e não há mais separação entre Deus e o povo. Deus veio habitar no meio do seu povo, Deus está entre eles, há um altar de adoração naquele lugar, Deus fala com eles, eles falam com Deus, e agora Deus diz: mede o povo, conta o povo. O lado de fora deixa para os gentios, mas o lado de dentro é do povo de Deus. Agora, não é adoração verdadeira e falsa, agora é o crente verdadeiro e o crente falso. A religião verdadeira e a religião falsa. O culto verdadeiro e o culto falso. Agora, o crente verdadeiro e o crente falso. Nós costumamos medir pelos títulos que temos. Nós costumamos medir a igreja pelas pessoas famosas que ela tem. Nós costumamos medir as igrejas pelos talentos que ela tem. Nós costumamos dizer que o sucesso de uma igreja está nos líderes que ela tem, está nos números que ela apresenta, mas preste atenção, querido, Deus está medindo para saber não quais são as graduações que temos, as qualificações que temos, não a nossa fama, não se somos uma igreja de pobres, ricos, não se somos uma igreja de skatistas, ou de pessoas da alta sociedade, de intelectuais, de médicos, não, Deus está medindo para saber se somos uma igreja de convertidos ou não convertidos. A medição de Deus não tem a ver com a imagem humana, a medição de Deus tem a ver com a sinceridade do homem diante de Deus. Deus está querendo medir, e a medição de Deus é para separar gentios e povo de Deus. Quem está fora, quem está dentro. Você está dentro ou fora? Dá para falar com convicção dentro? Tem certeza? Você está dentro ou fora? Dentro. Quem está fora é gentio. Quem está fora é incrédulo. Quem está fora não é crente. Mede os adoradores. Nós costumamos imaginar quem está dentro da igreja, mas aqui é mais do que dentro da igreja, aqui é na medida de Deus. Sua vida, suas obras, seus caminhos, suas condutas, a maneira como você é pai, a maneira como você é mãe, a maneira como você é filho, a maneira como você é comerciante, a maneira como você é patrão, empregado, a maneira como você atua na política, na educação, define se você está dentro ou se você está fora. Pode ser que esteja na religiosidade, mas está fora. Mede os adoradores. Deus diz, os adoradores, amados, são conhecidos por serem estas testemunhas verdadeiras. Essas pessoas que estão dentro, são essas duas testemunhas, que naquele momento, mesmo naquele período, se você olhar no texto que ele está dizendo para nós, no mesmo tempo, olha só o que ele diz aí, versículo 2, durante 42 meses, vão calcar os pés da cidade santa, não é isso? Mas durante 1260 dias, as testemunhas vão pregar, vão profetizar, vestidas de pano de saco, vai cair fogo dos céus, Deus fará sinais, Deus transformará água em vinho, Deus vai corroborar com o testemunho delas, Deus testemunhará junto com elas, e o testemunho de Deus vai prosperar na terra, mesmo no mesmo tempo, no mesmo período em que a cidade santa, que não é Jerusalém, aqui é a igreja de Deus, vai ser calcada, vão pisar, vão perseguir, vão tentar profanar o evangelho, vão hostilizar as testemunhas, mas de toda forma, essas testemunhas, esses candeeiros que estão de pé diante do Senhor da terra, vão pregar o evangelho e vão testemunhar. É o que nós temos que entender. Nunca na história faltaram testemunhas verdadeiras do evangelho de Deus. Lembra dos dias de Elias? Quando Elias chorou e disse, Senhor, eu fiquei sozinho. Mataram os teus profetas e eu fiquei só. O que é que Deus disse para Elias? Existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Durante toda a história, Deus sempre teve os joelhos que não se dobraram diante de Baal. O que você tem que olhar para esse texto e lembrar é que você é mais um joelho que Deus tirou para não se encurvar diante de Baal, mas para se encurvar diante do Deus do universo. As duas testemunhas são o testemunho da igreja,
que Deus vai acompanhar com sua autoridade, com o seu poder, com a sua glória. É fantástico isso, gente, porque vivemos dias em que muitas coisas do Evangelho têm sido profanadas, em que muitos governos, leis, conceitos, ideologias, ideias estão calcando aos pés a cidade santa, mas ao mesmo tempo em que eles calcam aos pés, Deus ergue o testemunho e faz o testemunho da igreja prosperar. É ao mesmo tempo em que Deus preserva a mulher no capítulo 12, ela é levada para o deserto e poupada e preservada por Deus. Ou seja, a palavra está dizendo que Deus sustenta o testemunho do nome dele no mundo. Que por mais que a palavra seja profanada, Deus vai fazer de alguma forma prevalecer a obra dele. Muita gente tem ficado preocupada e dito assim: não vai sobrar nada, a igreja vai ser perseguida, vai ser destruída, o evangelho vai ser misturado com tanto conceito, o que será da próxima geração, com ideologia de gênero, com a ideia dos conceitos de libertinagem sexual, o que será da igreja com as novas formas de pensar no futuro, o que será do evangelho diante da hostilidade toda que nos aguarda do futuro? Amados, ainda que matem as testemunhas, Deus diz aqui: eu ressuscitarei as testemunhas, da mesma forma que ressuscitei Jesus dentre os mortos. Ou seja, nada nessa terra pode deter o testemunho do evangelho da igreja. A missão da igreja é indestrutível. Jesus não disse: quando o evangelho for pregado eu voltarei. Jesus disse: e será pregado, e aí será o fim. Entendeu? Vai ser pregado. Moisés e Elias sempre serão levantados por Deus, e você tem o alto privilégio de ser um continuador do ministério de Moisés e de Elias, para confrontar os cultos errados, as religiões erradas do Egito, para confrontar o baalismo de tantas nações, para confrontar os desvios do povo de Deus. Você é levantado como testemunha do Senhor para proclamar esse evangelho. É isso que o Senhor Jesus está dizendo a você no capítulo 11, e que Ele está medindo a religião. Está na medida certa? Medindo o altar, está na adoração certa? São as pessoas que estão dentro? Estão dentro. Então vá e pregue o evangelho de Jesus às nações que precisam saber dele. Mede a igreja, mede o altar, mede os adoradores. Está na medida certa? Deus vai te usar com poder e graça diante das nações. Deus vai honrar seu testemunho, como dessas duas testemunhas. A testemunha verdadeira vai ser sustentada por Deus. Aconteça o que acontecer, Deus vai honrar o testemunho do evangelho na face da terra. Feche os seus olhos. Queria te convidar para você orar e pensar nessas coisas. Mede a igreja, mede o templo, mede a religião. Está na medida certa? As coisas que você está crendo são as coisas certas para se crer? Deus diz: mede a adoração. Que culto é o culto que você está prestando a Deus? Qual é a oferta que você está dando a Deus? Qual é a devoção que você está oferecendo a Deus? Deus está dizendo: mede a devoção, é verdadeira, é sincera, é intensa, é ardente, é fria, é distante, é falsa, é superficial. Deus tenha misericórdia de nós. Queremos oferecer no altar dele a melhor adoração, a adoração verdadeira, o culto verdadeiro. Não queremos oferecer fogo estranho, não queremos oferecer a Deus adoração falsa. Queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Esse é o tempo de adorá-lo assim, amados. É o chamado de Deus para adorá-lo assim. Mede os adoradores. Você está dentro ou fora? Você está comprometido com o evangelho? Está comprometido com Cristo da igreja, com a igreja de Cristo? Você está comprometido com a missão? Então pode ter certeza de uma coisa: o inimigo vai calcar aos pés as testemunhas, vai pisar, vai profanar, o inimigo vai perseguir, o inimigo vai distorcer, o inimigo vai se levantar, heresias vão se espalhar, misturas vão acontecer, escândalos vão acontecer, mas se você é testemunha verdadeira,
Deus vai te sustentar. Continue crente, continue firme, continue confiante. Deus vai te sustentar. Deus a teu favor derramará fogo do céu, vai transformar água em vinho a teu favor, vai transformar água em sangue, vai sustentar aquilo que você tem pregado, porque vem dele a palavra dele. E ainda que Satanás traga morte, ainda que as nações venham desdenhar, celebrar sua morte, Cristo Jesus te ressuscitará e te levará ao céu com ele. Depois de tudo isso, Apocalipse 11 descreve o fim de todas as coisas. Descreve a destruição, a última trombeta toca. E nós somos chamados para o testemunho verdadeiro, para a religião verdadeira, para a crença verdadeira, para o evangelho verdadeiro, para o Cristo verdadeiro, para uma vida verdadeira diante de Jesus. Ora a Deus agora, sua religião está na medida? Você está na medida? Sua devoção está na medida? Meu Senhor, tem misericórdia de nós. E tudo que na nossa vida estiver fora da tua medida, enquadra. Tudo que na nossa fé, tudo que na nossa devoção, na nossa crença estiver fora de medida, enquadra. Senhor, nós oramos pela igreja evangélica brasileira. Tudo que está fora da medida nela, tem misericórdia, Senhor, e traz para a medida certa, em nome de Jesus. Quanto necessitamos disso, Pai. E nós estamos clamando ao Senhor, sabendo que o Senhor mede o templo, o altar e os adoradores. Tem misericórdia de nós e nos enquadra na medida certa daqueles que estão dentro, não daqueles que estão no pátio externo, distante da fé. Nós queremos ser daqueles que desfrutam da Tua presença dia a dia e testemunham poderosamente o Evangelho de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique dentro, tá? Fica fora não. Fica na medida certa. Que Deus, passando a régua assim, medindo tudo, te enquadre entre os verdadeiros em nome de Jesus. Falado bastante bem, né? Que bom, um bom alimento para a alma, para o coração da gente. A música, o título da música é Paixão pelas Almas. Eu acredito francamente que nós precisamos amar as pessoas para fazer alguma coisa boa por elas. Amar o vizinho, amar o parente que não é crente, amar de fato e de verdade. E mesmo que muitos deles não deixem que testemunhemos, pelo menos podemos orar e testemunhar com as nossas vidas por elas. Presta atenção na letra. É uma oração. Eu quero sentir, Senhor, paixão pelas almas, ao mundo sim transmitir teu imenso amor, falar do teu amor aos que sofrendo estão, mostrar que o Salvador na cruz concede perdão. Diante de ti, Senhor, desejo estar somente a ti servir em meu caminhar, ao mundo compartilhar do teu grande amor, de mim esquecer e viver, servir a Deus, servir a Deus.
Eu quero sentir, Senhor, paixão pelas almas. Desperta em mim amor para compartilhar do teu amor, do teu amor, do teu amor. Amém. Amém. A graça, a comunhão e a consolação de nosso Deus e Pai e seu Espírito Santo presente em cada um de nós, possa nos abençoar, nos fortalecer, nos ajudar a viver na medida que o Senhor quer. E que cada lar representado aqui, ó Deus, seja abençoado, os seus trabalhos, os seus negócios, a sua vida pessoal, seja uma vida de bênção na medida do Senhor, para que o Senhor seja glorificado no nosso viver e o mundo conheça o Senhor de verdade. Em nome de Jesus, amém.